Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos ao quinto episódio da playlist onde a gente programa o jogo dos asteroides. Nesse vídeo a gente vai estar integrando as funcionalidades do teclado e do mouse. Então a gente vai estar trabalhando com os eventos de clique do mouse, clique das teclas e vamos tentar entender como que funciona essa integração do teclado e do mouse. Então eu vou abrir aqui a tela do computador. Primeiro tenho que colocar gravar, não tinha colocado gravar a tela, ainda bem que eu percebi no início. Beleza, então estou aqui na tela do computador, eu criei esse arquivo aqui, teclado e mouse, e uma estrutura básica aqui que a gente já viu bastante nas outras aulas, então para não ficar muito repetitivo eu já adicionei essa estrutura aqui. Então, eu importei a biblioteca do Pygame e a biblioteca Random, que a gente vai estar utilizando nessa aula também. Defini aqui algumas constantes, cores, largura e altura da janela, a inicialização dos módulos, título e o objeto clock aqui para a gente definir os nossos FPS. Aqui no nosso loop eu peguei um evento do tipo quit, que é o usuário clicando no X, que eu saio do loop. A janela eu preenchi com a cor preta, atualizei tudo que está sendo exibido na janela e defini o nosso jogo aqui para 40 FPS. Tudo isso a gente já fez nas outras aulas, então se você não assistiu, eu recomendo que você vá assistir elas antes. Se eu rodar esse código, vou ter a nossa tela preta normal aqui. A ideia é a gente fazer aqui, definir um jogador e os nossos blocos, que depois vão virar os nossos meteoros, ou a gente vai conseguir movimentar esse jogador e a gente também vai programar a colisão desse jogador com os blocos. Caso ele colida, os blocos vão sumir, por exemplo. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente vai definir aqui, mais algumas constantes. A primeira dela eu vou chamar de vel, vai receber o valor 6. Vel, na verdade, é a velocidade com que os nossos objetos vão se mover. Então, como aqui vai ser constante, eu vou definir aqui como constante em cima. A próxima constante vão ser as iterações. Essas iterações eu vou estar explicando mais para frente da aula o que elas significam. Eu defini como 30, né, mas mais para frente no nosso código a gente vai entender qual a função dela. E outra constante que eu vou definir vai ser o tamanho do bloco, que eu vou colocar 20, né? Como ele é um bloco quadrado, vai ter 20 de largura e 20 de altura. Perfeito. Então, de constante é isso. Aqui eu vou ter uma função também, que eu vou chamar mover jogador. Eu não vou estar escrevendo essa função agora. Então, eu só vou declarar ela aqui em cima. Ela vai receber aqui, não preciso fazer também, vou colocar pass, só para a gente lembrar que a gente precisa fazer essa função. Vamos ter outra função que vai ser mover bloco. Aqui eu vou colocar pass também, para a gente voltar e fazer aqui. A nossa inicialização, normal, Pygame init, relógio, janela e o display, e o título, né? Então aqui eu vou definir o nosso jogador, ele vai ser um dicionário. A gente tem o parâmetro obj_rect, que ele vai ser do tipo pygame.rect. E esse pygame.rect é aquele nosso retângulo invisível, né, que fica ao redor do nosso objeto. O nosso left aqui, na parte esquerda, vai ser 300. O top vai ser 100, né, que vai ser a posição inicial dele. Então, 100 no eixo X, quer dizer, 300 no eixo X, 100 no eixo Y. E a largura do nosso jogador vai ser 50 por 50, né? Vai ser maior, né, que a nossa largura do bloco, que é 20. Depois, aqui. Depois eu vou definir a cor do nosso jogador.
entre aspas, a cor dele vai ser verde. Vou definir também a velocidade, que nesse caso, como eu criei a constante, lá em cima vai ser vel, que é igual a 6. Então ele vai se movimentar 6 pixels, né? Por vez. A cada frame, né? Então ele vai se movimentar 6 pixels. Eu vou criar também outro dicionário. Então até aqui também nenhuma novidade, né? Eu criei o objeto do nosso jogador. Agora eu vou criar mais um dicionário que eu vou chamar de teclas. Quem que vão ser as teclas? Vão ser esquerda, direita, cima e baixo. Essas chaves, esquerda, direita, cima e baixo, elas vão ser do tipo bool. Então elas vão inicializar todas em false e eu vou setar elas para true quando eu clicar numa tecla. Então vamos supor que eu clico na tecla setinha para a esquerda, essa variável, essa chave do meu dicionário teclas esquerda, de false ela vai para true. Quando eu soltar a tecla, de true ela vai para false. E assim eu consigo controlar o estado da minha tecla, se ela está pressionada ou não. Se ela estiver pressionada, essa variável vai para true. Se ela não estiver pressionada, vai para false. Então eu vou ter esquerda, vai inicialmente ser false. Depois direita vai ser true. Ou melhor, vai ser false também, todas vão inicializar em false. Cima vai ser false. E baixo também. Baixo vai ser false. Perfeito, então eu tenho mais esse dicionário das minhas teclas para mim controlar o estado delas, né? Quando eu clicar numa tecla, setinha para a esquerda ou a letra A, né, do WASD, né, vai estar aparecendo aqui uma imagem, né? Setinha para a esquerda equivalente à letra A no WASD. Então, essa chave aqui, quando eu clicar na setinha para a esquerda, de false ela vai para true. Assim eu consigo controlar o estado em que a minha tecla se encontra. Se tiver true, a gente vai fazer alguma coisa, se tiver false, a gente vai fazer outra coisa. Beleza? Depois aqui eu vou ter mais algumas variáveis. A primeira delas eu vou chamar de contador, que vai ser igual a 0. Essa variável contador, ela vai se relacionar diretamente com as nossas iterações aqui, né? Que eu vou estar explicando quando a gente chegar aqui no loop para programar essa parte. Outra lista. Aqui eu vou criar uma variável, né, do tipo lista, que eu vou chamar de blocos. Né? Essa lista aqui, ela vai armazenar os blocos que vão aparecer na nossa tela. Esses blocos são equivalentes ao jogo dos asteroides e aos meteoros. Então a gente vai estar acrescentando valores nessa lista correspondentes aos meteoros ou aos blocos que estão aparecendo na nossa tela. E depois a gente vai remover esses valores também. Beleza? E a outra variável aqui, a nossa variável classe. Já tá aqui. Beleza. Então, aqui eu já tenho uma estrutura básica, né? E agora a gente vai falar sobre eventos. O que são eventos na programação de jogos? Eventos são o disparo de eventos, ele é muito importante porque é através dele que a gente consegue determinar se uma coisa aconteceu. O que seria um evento? Por exemplo, aqui a gente já está lidando com um evento desse tipo aqui, ó, pygame.quit, que significa o jogador clicar no xizinho, ele vai sair da janela. Disparou um evento. Outro evento, o clique do mouse. Então a biblioteca do Pygame, ela possui aqui outro método que a gente vai estar utilizando para verificar se o jogador clicou no mouse. Outro evento é a tecla pressionada. Outro evento é a tecla solta. A gente vai ver tudo isso. Então esse disparo desses eventos, ele é muito importante porque a gente consegue estar programando o que vai acontecer no jogo a depender de cada um desses eventos que foi disparado. Beleza? Então eu vou vir aqui no nosso loop. Embaixo dentro do nosso for aqui, ó. Por que eu estou dentro do for? Porque o nosso for aqui, ó, é aqui que a gente está fazendo for evento em pygame.event.get. Então a gente está
com a nossa variável de controle aqui, evento, capturando todos os eventos aqui que estão acontecendo no jogo. E a gente consegue verificar o tipo desses eventos. Então, eu vou estar adicionando aqui mais um if para a gente verificar outro tipo de evento. Qual que vai ser o tipo? Como que eu faço isso? Evento.type for igual a pygame. Ponto, e aqui eu tenho vários eventos que podem acontecer no jogo, né? Aqui, ó. A gente vai estar utilizando o evento pygame.keydown. O que é keydown? Key significa tecla, down significa baixo. Então nada mais é, eu vou pegar o teclado aqui, ó, para exemplificar. Quando o jogador, vou pegar por exemplo a setinha para direita. Quando o jogador pressiona a tecla para baixo. Então quando ele pressiona, é disparado o evento do tipo pygame.keydown. Quando o jogador pressiona, então é disparado esse evento down, porque a tecla está sendo pressionada. Quando o jogador solta a tecla, né, quando o usuário aqui ele solta, é disparado um evento do tipo key-up, que é quando o jogador para de soltar a tecla. A gente vai estar trabalhando com esses dois eventos. Então, novamente, o keydown é quando a tecla é pressionada, o key-up é quando ela é solta. Show? Então aqui a gente está verificando se esse evento é do tipo keydown. E aí, dentro desse if, a gente tem que verificar qual tecla foi pressionada. E é o que a gente vai fazer. Então a gente vai colocar mais um if, evento, agora evento.key. Por que evento.key? Aqui dentro desse if aqui, a gente já está dentro do pygame.keydown. Então a gente já sabe que uma tecla ela foi apertada para baixo. Então a gente tem que saber agora qual é a tecla. Para isso a gente usa a chave, o método aqui key, que ele vai dizer para a gente qual é a tecla que foi pressionada. Então se evento.key for igual a pygame. Aí aqui sim a gente coloca a tecla. Para a gente conseguir fazer o primeiro teste, eu vou colocar aqui k_escape. O que é k_escape? Esse k é uma chave do próprio Pygame, é uma sintaxe que o Pygame utiliza, então toda tecla sempre vai ter antes esse k, que é de key. Escape nada mais é do que a tecla ESC do nosso computador. Então aqui eu estou verificando se a tecla ESC foi pressionada. Se isso acontecer, eu vou fechar o jogo também da mesma forma. Então, deve continuar, recebe false e o meu loop vai ser encerrado. Então, recapitulando aqui, eu estou verificando o nosso evento.type, que é o tipo do nosso evento, se ele é do tipo keydown, ou seja, tecla sendo pressionada. Se a minha tecla for pressionada, eu já tenho o tipo do evento, eu quero verificar qual é a tecla que foi pressionada. Eu uso evento, que é a nossa variável de controle, .key. .key, a gente verifica a tecla que foi pressionada. Se essa tecla for igual aqui a o k_escape, que é key escape, a tecla ESC, nosso deve continuar vai para false. Se deve continuar é igual a false, o nosso loop aqui é encerrado. E é isso que a gente vai testar. Eu iniciei aqui, ó, vou clicar ESC e o jogo fechou. Percebam que eu tenho agora duas formas de fechar o jogo. Uma é clicando no X e a outra é pressionando ESC. Vou pressionar ESC, o jogo fechou. Beleza, então a gente conseguiu capturar aqui nosso primeiro evento. Bom, mas até aqui a gente não utilizou em si as nossas teclas, né? Agora que vem a parte que a gente vai trabalhar com o nosso dicionário de teclas. Então a gente vai verificar aqui mais algumas coisas. Então também dentro do nosso keydown aqui, ó, eu vou verificar se evento.key for igual a pygame. Aí eu vou usar a tecla. Note aqui, ó, que todas as teclas ela vem com esse K antes, né? K_left. K_left é a setinha para a esquerda. A setinha para a esquerda
no WASD é equivalente à letra A. Então eu vou colocar aqui OR evento.key for igual a pygame.aqui KA. Já tá até aqui, ó. KA. Se isso aqui... Opa. Não sei porque eu abri o interpretador do Python. Tô ficando louco aqui. Vou dar um zoom aqui que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente ver. Aqui, ó. Não, aqui demais. Aqui tá bom. Então, aqui eu verifico se ou a tecla, a setinha para a esquerda foi pressionada, ou a tecla A, né? São equivalentes. Se isso acontecer, eu vou setar essa minha chave aqui, esquerda, para true. Então, eu vou colocar teclas, e aqui, esquerda, recebe true. O que eu fiz? Eu setei um estado. O estado da minha variável aqui foi para true. Quem é a minha variável? Teclas, o meu dicionário teclas com a chave esquerda. Então aqui eu tenho um estado que me diz assim, ó, a tecla esquerda está sendo pressionada. Né? Isso eu verifico se ela está sendo pressionada. Então, caso a tecla está sendo pressionada, não quer dizer que o usuário pressionou e soltou. Né? Isso a gente vai programar quando ele solta daqui um pouquinho. Então a gente tem a nossa tecla esquerda. Para a gente verificar aqui, eu posso até dar um print em teclas esquerda, para a gente ver o valor dela. Eu vou printar inicialmente aqui, vou printar fora do nosso loop, teclas esquerda, e depois quando eu clicar nela, a gente vai conseguir ver, ó. Então eu vou só botar para cá, para que o que interessa para a gente é esse terminal aqui, ó. Na verdade, pera. Deixa eu limpar o terminal, vai ficar melhor. Então eu vou rodar aqui, ó. Eu vou arrastar um pouquinho pro lado para a gente ver aqui no nosso terminal, ó. Primeiro a gente tem false, porque teclas esquerda foi para false. Agora, porque inicialmente, né, tecla esquerda vale false. Eu vou clicar na setinha esquerda. Calma. Então eu vou rodar aqui para a gente testar. Vou vir aqui, ó, a gente consegue ver que imprimiu false, porque inicialmente a nossa variável vale false. Vou clicar aqui na minha janela para mim ficar online no jogo e vou clicar a setinha para a esquerda. A gente percebe que foi para true. Vou clicar a letra A, também foi para true. Então a gente consegue controlar o estado da variável. Beleza, vou agora remover esses prints, que foi só para exemplificar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para as outras teclas. Então, eu vou verificar evento.key, pygame.kwrite. Kwrite é setinha para a direita. Setinha para a direita no WASD equivale à letra D. Então, evento.key for igual a pygame.kd. Nesse caso, teclas direita vai para true. Próxima tecla aqui vai ser, então, if evento.key for igual a pygame ponto up ponto k underline up. K up é a setinha para cima. A setinha para cima equivale à letra W no WASD, né? Então, evento.key for igual a pygame.kw. Percebam que aqui a letra é minúscula, né? Só o nosso K aqui que é maiúsculo, né? Então, cuidado, porque um erro muito comum é que a gente colocar as duas letras maiúsculas. Só que no caso aqui, como eu quero pegar uma letra só, é minúscula. Aqui, as setinhas é tudo maiúsculo.
beleza? Então, só para ficar atento nisso. Teclas, nesse caso, a tecla cima vai para true. E por fim, eu vou colocar a nossa tecla de baixo, né? Então, evento.key for igual a pygame.kDown, ou a setinha para baixo que vale ao S. Então, evento.key igual a pygame.ks. Nesse caso, teclas baixo igual a true. Muito bom. Então aqui eu seto essas variáveis para true quando eu clico. Mas só eu setar para true não adianta, porque uma vez que eu clico, elas sempre vão ficar em true e elas nunca vão voltar para false. Eu preciso reinicializar essas variáveis. Como que eu reinicializo essas variáveis? Utilizando aqui um evento do tipo keyUp, que é quando eu solto a tecla. Quando eu solto a tecla, eu quero que cada uma dessas chaves elas vão para false. Porque se eu não fizer isso, se eu clicar, por exemplo, a setinha para cima, essa variável vai para true. A gente vai programar para o nosso objeto se movimentar para cima. Só que se eu não setar essa variável para false, eu nunca mais vou conseguir mexer ele para baixo, porque essa variável sempre vai estar para true, ela sempre vai estar em true. Então, o simples fato de eu clicar e soltar, o meu jogador ele vai subir eternamente. Eu não quero isso. Por isso eu preciso setar essas variáveis, resetar essas variáveis para false. Então aqui, ó, eu vou vir fora desse if aqui, ó, na mesma indentação aqui que eu utilizei pro keyDown. E eu vou verificar aqui outro evento. Se o meu evento.type ele for do tipo pygame.keyUp. KeyUp quando eu solto a tecla. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho... beleza, você me deu um evento que você me deu aqui quando a tecla for solta, mas eu quero verificar qual é a tecla que vai ser solta. Para isso, eu preciso verificar se evento.key for igual a pygame.kleft ou evento.key for igual a pygame. O left equivale ao A, então pygame.ka. Nesse caso, eu vou resetar minha variável teclas aqui esquerda para false. E aqui eu vou copiar esses outros três aqui, ó, porque basicamente a gente fazia a mesma coisa, só que colocar em false. Então, aqui de true vai para false, aqui vai para false e aqui também. Então aqui eu consigo controlar o estado das minhas teclas. Quando eu pressiono, ela vai para true, quando eu solto, ela vai para false. O que isso vai refletir no jogo? Enquanto a tecla estiver pressionada, o jogador vai estar se movimentando. Quando eu soltar, o jogador vai parar de se movimentar. E aqui eu quero fazer mais uma coisa, que é adicionar um bloco quando eu clicar no mouse. Então, se eu abrir meu jogo e clicar na minha janela, em qualquer local da minha janela, eu quero que um bloco seja criado. Para isso, eu vou estar verificando outro tipo de evento. Pare e pense um pouco. O que acontece qual tipo de evento eu tenho que verificar nesse caso que eu quero adicionar um bloco? Qual evento é disparado? O clique do mouse. Então eu preciso verificar um evento do tipo clique do mouse. Para isso eu verifico se evento.type for igual a pygame.mouseButtonDown. MouseButtonDown é eu clico no mouse. Tem o MouseButtonUp, que é quando eu solto o mouse. Então se ele for
desse tipo aqui, eu vou estar adicionando um bloco aqui na minha lista de blocos, né? Então aqui eu vou estar fazendo o quê? Blocos.append e vou estar adicionando aqui mesmo um dicionário que corresponde ao nosso bloco. Então ele vai ter uma chave do tipo objrect, que vai ser pygame.rect. E aí aqui, todo evento aqui do tipo mouse button down, eu consigo obter a coordenada do meu clique, ou seja, a posição no eixo X e no eixo Y do meu clique. Isso é feito através de um método chamado pos. Então aqui, ó, esse evento do tipo mouse button down, eu consigo ter aqui, ó, se eu fizer um print em evento.pos. Pos nada mais é do que uma tupla que contém o eixo X e o eixo Y das minhas coordenadas. Então se eu colocar o índice 0, eu vou ter o eixo X, e aqui eu vou colocar evento.pos 1, que vai ser o eixo Y. Então eu vou rodar aqui, ó, e vou clicar, ó. Perceba que eu cliquei, ó, apareceu a minha coordenada, 300 em X, 203 em Y, ó. Conforme eu clico, as coordenadas aparecem. Então esse pos me dá essas coordenadas. E aí, isso que eu vou estar utilizando dentro aqui do meu objrect. Porque se vocês lembram, o primeiro parâmetro é a posição aqui, left e top. Left equivale ao eixo X e top é o nosso eixo Y, porque as nossas coordenadas começam no canto superior esquerdo. Canto superior, eixo X, esquerdo, eixo Y. Melhor, falei ao contrário, né? Canto superior, eixo Y, canto esquerdo, eixo X. Beleza? Então aqui no meu eixo X eu quero pegar pos na posição 0. Na verdade, evento.pos na posição 0. E no meu eixo Y eu quero pegar evento.pos na posição 1. Ou seja, o meu bloco, quando eu clicar com o meu mouse, eu vou estar criando um bloco nas coordenadas onde o meu mouse está. Ou seja, onde eu clicar, vai aparecer um bloco. Beleza? Por fim, aqui eu preciso configurar a minha largura e a minha altura, que a gente vai usar aquela constante que a gente declarou lá no início, que vai ser tamanho bloco, que vale 20. Né? Então, tamanho bloco vale 20, como é um quadrado, 20 por 20. Beleza? Aí aqui eu também vou ter a cor do nosso bloco, que vai ser branco. Aqui faltou eu colocar a vírgula no final, porque eu acabei a minha chave. E o nosso vel vai ser 1 na nossa velocidade no momento que a gente cria, né, o bloco. Vai valer 1. Beleza, note que aqui a gente não desenhou nada na tela, a gente não programou ainda a movimentação dos blocos, a gente só está definindo o nosso objeto, né? O nosso objeto, bloco aqui, que ele é do tipo dicionário. Depois a gente vai passar os valores desse objeto para a função que desenha o nosso bloco na tela efetivamente. Beleza? Beleza, a gente já tem uma estrutura inicial do programa montada, agora a gente vai escrever as nossas funções de movimentação do jogador e de movimentação dos blocos. Então eu vou subir o nosso programa aqui para cima. Aqui na nossa função de mover jogador, eu vou estar removendo esse pass para agora a gente escrever. O que essa função aqui vai receber como argumento? Primeiro a gente tem que passar o nosso jogador, que é o objeto do nosso quadrado aqui, que vai ser esse cara aqui, né? Que vai ser o jogador que vai estar... que vai ser o bloco em si que vai ser desenhado. A gente vai passar as teclas e a nossa dimensão janela. Essa dimensão janela eu já expliquei nas aulas passadas. Vai ser
aqui relativa à nossa altura e largura da janela. Teclas aqui vai ser relativa ao nosso dicionário aqui, né, das teclas. Então, primeira coisa nessa função, eu verifico a borda esquerda. Eu tenho que declarar, né, a minha borda esquerda vai valer 0. A minha borda superior também vai valer 0. A minha borda direita vai valer dimensão janela na posição 0, que é uma tupla que eu vou estar passando quando eu chamar essa função. E a minha borda inferior vai valer dimensão janela na posição 1. Perfeito. Até aqui, igual que a gente fez nas últimas aulas. Agora eu quero em si movimentar o nosso jogador. Então eu vou verificar aqui o estado da minha tecla. Então vocês lembram que aqui, quando a tecla foi pressionada através do evento keydown, eu setei a minha variável para true? É isso que eu vou verificar aqui. Se a minha variável vale true, eu vou movimentar o meu jogador. Se a minha variável vale false, eu vou parar de movimentar. Então eu vou verificar aqui, ó, se teclas esquerda for igual a true, e eu preciso verificar também a posição do jogador na minha janela. Porque eu não tenho que movimentar se o meu jogador sair da janela. Ele tem que estar dentro dos limites das dimensões da janela. Para mim fazer isso, eu verifico jogador, obj_rect, .left. Eu pego a borda esquerda do retângulo invisível que acompanha o nosso jogador. Se for maior que borda esquerda, aí sim eu posso movimentar. Quanto vale borda esquerda? 0. Se for maior que 0, eu tenho ali margem para movimentar. Se for menor que 0, significa que não está mais dentro das dimensões da janela, eu não posso movimentar. Beleza? Então, para mim movimentar o jogador, eu vou acessar jogador, nosso obj_rect. Aqui, como eu estou acessando a tecla esquerda corresponde ao eixo X. Então, eu vou dar um ponto X. Recebe menos, aqui, menos igual jogador vel. O que eu estou fazendo aqui? Jogador vel é a velocidade que ele vai se movimentar. Vel vale 6, então ele vai se movimentar 6 pixels para a esquerda. Por que menos? Porque o padrão do nosso eixo X é ser para a direita. Então, como aqui eu estou indo para a esquerda, esse valor ele é contabilizado negativo. Então aqui eu movimento nosso jogador para a esquerda. Vamos fazer esse teste? Então eu vou descer aqui ó, no nosso loop. E eu vou aqui na mesma indentação da nossa janela aqui, ponto fill, que vai preencher a nossa janela de preto. Eu vou chamar aqui, pode ser embaixo, mover jogador. Eu vou passar aqui o nosso jogador, eu apontando com o dedo na tela como se fosse de ver, né? O jogador aqui, ó, vai ser o nosso dicionário, nosso parâmetro, né? O parâmetro jogador vai ser o nosso dicionário. Vou passar também as nossas teclas e aqui a nossa tupla, que é a largura e a altura da janela. Se eu rodar esse código, não aconteceu nada porque eu não desenhei o nosso objeto na tela. Então eu preciso desenhar o objeto na tela. Para mim desenhar, eu utilizo pygame.draw, o método que vai desenhar na tela, .rect, porque o nosso jogador aqui vai ser um quadrado. Janela é a nossa superfície. A cor vai ser jogador cor. E o nosso objeto aqui do tipo rect vai ser jogador obj_rect.
agora sim eu vou ter o nosso jogador na tela. Então, o nosso jogador, ele iniciou aqui na posição 300 e 100. Eu já estou capturando os eventos. Se eu clicar setinha para a esquerda, eu consigo movimentar meu jogador para a esquerda. Nesse caso aqui, como eu estou indo para a esquerda, eu estou indo na direção negativa do eixo X. Aqui, minha borda vale 0, então eu não consigo ir mais para a esquerda, por isso que o meu quadrado verde aqui não sai da tela, né? Se eu tirasse, só para vocês perceberem, se eu tirasse essa condição daqui e rodasse de novo, eu ia movimentar para a esquerda e o meu jogador aqui ia sair da tela, porque eu não estou verificando a dimensão da janela. Perfeito? Então, vou voltar aqui e agora eu vou fazer para as outras teclas. Então, para mim fazer para as outras teclas, primeiro eu vou utilizar aqui a tecla direita. Então, se teclas direita for igual a true, que é o nosso estado, e jogador, aqui obj_rect, nesse caso é ponto right. Se nesse caso for menor que a nossa borda direita, quanto vale a borda direita? Vale a dimensão janela na posição 0. Quem é dimensão janela na posição 0? Largura janela. Quem é largura janela? 1000. Se for menor que 1000, ele pode se movimentar porque vai estar dentro das dimensões. Se for maior que 1000, vai estar fora da dimensão, eu não quero que se movimente. Então, nesse caso, eu vou acessar jogador, jogador, obj_rect. Aqui, para a direita, eu também estou no eixo X, só que nesse caso, eu vou somar, porque eu estou indo no sentido padrão do meu eixo X, que é a direita. Então, jogador, vel, né? Vai se movimentar 6 pixels para a direita. Vamos testar? Então, aqui eu estou conseguindo para a direita, chegou no final, parou, porque aqui é 1000, né? Então ele não vai se movimentar quando for maior que 1000. Consigo ir para a direita e para a esquerda com o meu jogador. 6 pixels, né? Então aqui, se eu quiser que ele se movimente com uma velocidade diferente, eu posso aumentar esse valor, por exemplo, 10. A gente vai ver que ele vai se movimentar mais rápido, né? Aí vai de você escolher o valor que você quiser utilizar. Eu utilizei 6 porque achei que ficou legal. Aqui, agora a gente vai fazer para cima e para baixo. Então, teclas cima for igual a true e jogador obj_rect. Aqui eu quero acessar o topo, então o ponto top do meu retângulo invisível que acompanha o jogador for maior que borda superior. Quem é borda superior? 0. Então, se for maior que 0, eu posso me movimentar. Porque se for menor que 0, significa que eu ultrapassei aqui a minha borda superior e eu não quero me movimentar. Lembrando que a borda superior vale 0 por padrão. Nesse caso, então eu vou acessar jogador, obj_rect. Aqui, como é para cima, eu estou no eixo Y. Eu vou agora dar um menos igual porque o sentido padrão do meu eixo Y é para baixo. Então, como aqui eu estou indo para cima, eu tenho que subtrair. Jogador, vel. Vamos testar. E aqui eu consigo estar indo para cima, para um lado, para a direita e para a esquerda. Chegou em cima, não move mais que isso. Por fim, vou fazer aqui para baixo. Então, teclas, baixo. Se teclas baixo for igual a true e jogador obj_rect, ponto, para mim acessar a parte de baixo eu uso bottom, for menor que borda inferior.
quem é borda inferior é a altura da janela, que é 600. Então, se for menor que 600, eu consigo movimentar o meu jogador. Se for maior, quer dizer que ele ultrapassou a minha borda inferior e eu não quero me movimentar. Então, jogador, obj rect, ponto y, como é para baixo, sentido padrão do eixo y, mais igual jogador vel. Então aqui eu consigo ter a movimentação do meu jogador nas 4 direções, para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Se eu clicar para a direita e para cima, ele vai na diagonal. Eu consigo ir na diagonal também, então consigo movimentar meu jogador de forma show de bola aqui. Agora, a gente precisa definir a função que vai movimentar os nossos blocos. Ela é bem simples. Como aqui eu criei a nossa lista de blocos, eu vou estar... Não, calma. Nada a ver. Agora, a gente precisa desenvolver a nossa função que vai movimentar os nossos blocos. Ela vai receber como parâmetro um bloco, o bloco aqui que a gente quer movimentar. E ela é bem simples, na verdade. A gente vai só definir bloco, obj rect, ponto y, que nesse caso os blocos eles vão cair de cima para baixo. Como é de cima para baixo, eu vou colocar mais igual, porque o sentido padrão deles é para baixo. Então, mais igual, bloco, vel. Então, aqui eu já consigo desenhar a movimentação dos nossos blocos, né? Agora que a gente programou a movimentação do nosso jogador e dos nossos blocos, a gente precisa trabalhar com aquela variável de iterações. O que vai ser aquela variável? A gente definiu para ela um valor igual a 30 e a gente definiu também um contador. Essa variável ela vai determinar quantos ciclos do nosso código tem que acontecer para um novo bloco aparecer na tela. Nesse caso vão ser 30 ciclos. Então a gente vai incrementar a nossa variável aqui, contador mais igual a 1. Então, nosso programa vai ser executado, o contador vai ser somado. Quando o contador, aqui eu posso verificar, se contador for igual a iterações, ou seja, se contador vale 30, eu vou zerar o meu contador, então contador igual a 0, e aqui eu vou habilitar para um novo bloco aparecer na tela. E é uma coisa muito parecida que a gente vai fazer com os asteroides. Então essas iterações, quanto menor for o valor, mais rápido os blocos vão aparecer. Quanto maior for o valor, mais vai demorar para o contador atingir o número da iteração e mais demorado vai ser para os blocos aparecerem. Então aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de pos_x, que vai ser a posição no eixo x que o meu bloco vai aparecer. Para isso, eu vou utilizar a biblioteca random, que eu importei lá em cima. Então, random.randint, porque eu quero que ele apareça numa posição aleatória no eixo x. Então, esse valor vai de 1 até largura janela menos tamanho bloco. O que significa esse largura janela menos tamanho bloco? Quanto que vale a largura da minha janela? 1000. Tamanho do meu bloco é 20. Então, na verdade, esse valor aqui, 1000 menos 20, vai dar 980. Por que 980 e não a largura da minha janela? Porque eu quero... Esse valor aqui corresponde ao canto superior esquerdo do meu bloco. Se por acaso ele iniciasse na posição 997, uma parte do meu bloco ficaria para fora da janela. Eu não quero isso. Eu quero que, em último caso, a borda direita do meu bloco bata na borda direita da minha janela. Assim eu tenho o meu bloco inteiro aparecendo na tela. Beleza? Então vai ser um valor aleatório aqui entre 1 e 980.
E a posição no eixo Y, que eu vou chamar de pós Y, vai ser menos tamanho bloco. Por que menos tamanho bloco? Tamanho bloco vale quanto? 20. Menos tamanho bloco é menos 20, ou seja, vai estar para fora da minha janela. Assim eu vou ter um efeito do bloco surgindo na janela e não não aparecendo do nada já na minha janela, como se ele brotasse do nada na janela. Então, se ele começa na posição menos 20 e ele vai caindo, eu tenho aqui a impressão dele surgindo na minha tela, mas ele não está surgindo, ele está começando na posição menos 20 no eixo Y. Perfeito. Por fim, eu vou criar aqui vel random. Quem é vel random? Vai ser a velocidade do bloco. Beleza? Então eu quero uma velocidade aleatória, porque eu quero que os meus blocos eles não tenham uma lógica de velocidade. Então, random.randint. Aqui, essa velocidade vai de 1 até vel mais 3. Vel mais 3 vale 9, né? Então, ele pode se movimentar de 1 pixel até 9 pixels na tela de forma aleatória. Um bloco pode valer 6, um vale 8, um vale 9, um vale 2 e assim por diante. E aqui, então, eu vou dar um blocos.append, né? Para mim adicionar esse bloco na minha lista. Então, eu vou adicionar o bloco na lista quando eu clicar no mouse, o bloco vai aparecer na tela, aí sim no local onde eu clico, utilizando o evento.pos. E aqui eu vou adicionar também os blocos na lista caso o contador for igual a iterações. Então, quando o contador for igual a 30, eu quero adicionar um bloco nessa lista, porque vai ter um novo bloco aparecendo no meu jogo. Então, aqui eu vou definir obj.rect. Para isso, eu vou estar utilizando pygame.rect. E aqui eu vou estar definindo left. Left vai ser a nossa posição X. Top vai ser a nossa posição Y. A largura vai ser a mesma, né? E a altura também. Tamanho bloco, tamanho bloco. Perfeito. Então aqui eu tenho esses blocos adicionados na minha lista. Agora que eu já tenho os blocos adicionados na lista, eu quero programar mais uma coisinha aqui que vai ser, caso o meu jogador ele colida com esse bloco, eu quero que esse bloco suma, que é como se ele estivesse literalmente engolindo o bloco, que é o que eu vou verificar agora. Para isso, eu vou estar percorrendo a minha lista, então for bloco in. Então, para mim programar essa colisão, vou percorrer a minha lista de blocos. Então, for bloco in blocos. Aqui dentro, eu vou estar utilizando a colisão, que a gente viu na aula passada. Ela retorna o método que a gente vai utilizar, o colliderect. Ele retorna um valor do tipo bool. Se um objeto colidiu com o outro, retorna true, senão retorna false. Eu vou chamar essa variável de bateu, porque o jogador bateu no bloco. Eu quero verificar a colisão do jogador com o bloco. Quem é meu jogador? Então é jogador, obj.rect. Aqui eu acesso o método colliderect de bloco obj.rect. Caso um jogador atingiu o bloco. Então, se ele atingiu, vai retornar true. Aqui eu verifico. Então, if bateu. Se bateu, o que tem que acontecer? Eu tenho que remover o meu bloco da minha lista. A partir do momento que eu removo o bloco da lista, ele não vai mais existir no jogo. Então, aqui eu vou dar um blocos. A lista ela tem uma propriedade chamada remove. E quem eu quero remover? Bloco. Então aqui eu estou removendo o bloco da lista. Mas eu não vou remover somente se ocorreu a colisão. Porque pensa só, se o meu bloco atravessar a tela e se o meu jogador não colidir, dessa forma, se o meu jogador não colidir com o bloco, eu não vou remover ele da lista. Mas pode ser que o meu jogador não colida e o bloco atravesse a tela.
Nesse caso, eu também preciso remover, porque se ele atravessar a tela, ele vai e não ser removido da lista, essa lista vai ficar, ela vai consumir muita memória e pode até crashar o programa. Então, eu preciso verificar aqui também se ele colidiu ou bloco obj rect.y for maior que a altura janela, né? Dessa forma, eu consigo remover um bloco da lista, economizando memória e melhorando o desempenho do jogo. Aqui só eu declarei o nome da variável errado, ao invés de ser poxy, é posy. Beleza. Aqui então eu estou removendo o bloco da lista. E por fim aqui eu vou fazer esse loop que vai percorrer item por item da minha lista para estar movimentando os blocos. Então novamente for bloco em blocos e vou aqui chamar a minha função que vai mover o bloco. Então mover bloco, passando o bloco, que é a minha variável de controle. Por fim vou desenhar o meu bloco na tela, pygame.draw.rect. Aqui então eu vou passar janela, que é a minha superfície. Quem vai ser a cor vai ser bloco cor, que vai ser branco. E o meu objeto vai ser bloco obj rect. Então desenhei meu bloco na tela. E a princípio era isso. Vou rodar aqui o código para a gente ver. E deu erro. Vamos ver onde que deu erro. Deu erro na linha 29. Tá quase terminando. Deu erro na linha 29. Bloco obj rect. Aqui, vamos ver. Ah, sim, ó. O erro que deu foi aqui, ó. Nessa parte da quando a gente conta aqui as iterações, eu não adicionei aqui a cor. Cor é branco. E eu preciso adicionar também a nossa vel. Quem vai ser o nosso vel vai ser vel random. Beleza, agora sim eu tenho o nosso objeto completo aqui. Então da mesma forma que eu adiciono aqui o nosso bloco. Vamos rodar agora e vamos testar. Ah, deu outro erro. Vamos ver. Ah, aqui, ó. Linha 107, esse rect aqui, ele é minúsculo. Isso aí. Agora, novamente, vamos lá. E agora sim, ó, a gente tem o nosso jogador se movimentando e caso eu colida com um desses blocos, esses blocos são removidos da lista e assim eu consigo estar tendo aqui uma coisa muito parecida já, muito próxima de como vai ser o nosso jogo, né? Depois a gente vai substituir isso aqui por uma imagem de fato, né? Um personagem, pode ser uma nave. E aqui também percebam, quando os blocos eles saem da minha janela, eles são removidos da lista. Assim eu economizo espaço. Então, estou movimentando aqui, vou clicar com o mouse, ó. Se eu clicar com o mouse, tanto faz botão direito, botão esquerdo, eu consigo criar esses blocos aqui também. Eles se movimentam numa velocidade de 1 pixel. Percebam agora o seguinte, se eu vim aqui e diminuir essas iterações, vocês vão ver que vai aparecer muito mais blocos. Vou colocar 5 para vocês verem. Ó, por quê? Porque o meu contador chega muito mais rápido em 5 e ele libera para eu conseguir produzir aqui um novo bloco na tela. Então, isso aqui pode ser programado para a velocidade com que os blocos aparecem na tela. Beleza, pessoal? Então aqui, se eu clicar ESC também, eu saio do jogo. Então a gente já fez aqui uma movimentação do nosso personagem, a gente já programou
as colisões do personagem com os blocos, a movimentação dos blocos, utilizamos eventos, teclado, mouse, e a gente está avançando aqui no desenvolvimento do nosso jogo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais longo, mas é porque teve bastante coisa nova aqui, a gente começou a trabalhar com eventos. Então, espero sinceramente que você tenha gostado e compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!